Com o passar dos séculos, não faltaram Alexandres que deixaram suas marcas na história. Na política, Alexandre o Grande fundou o Império e se consolidou como rei da Macedônia. Já na literatura, Alexandre Dumas escreveu O Conde de Monte Cristo, um livro clássico que já serviu de inspiração para milhares de obras mundo afora. Enquanto nas telenovelas, Alexandre de A Viagem marcou gerações. O personagem vivido por Guilherme Fontes é lembrado sempre por ser o espírito que atormentava seus familiares. Enquanto aqui no Recapitulando, infelizmente não temos nenhum Alexandre. Mas você, caro ouvinte, vai poder acompanhar uma dupla formada por mim, Matheus Guimarães, e por Marcelo Fonseca. Olá, pessoal! Olha, ainda não somos nenhum podcast grande, mas você já pode assinar a gente nos principais tocadores de podcasts. Olha, aproveita que você já está aí escutando a gente e assine. Mas se você prefere ouvir a gente no YouTube, só inscrever no nosso canal e vai lá e aproveita e dá um joinha no vídeo. Você pode encontrar a gente lá também como podcast Recapitulando. Nós não somos espíritos tormentadores como o Alexandre, mas estamos aqui para te encher o saco. Vai lá e segue a gente no Instagram. Você nos encontra como @podcast Recapitulando. Sempre que tiver novos episódios, você vai ficar sabendo por lá. Lembrando que nós lançamos quinzenalmente. É isso mesmo. E olha, daqui a pouco a gente se encontra no outro plano. Quer dizer, depois da vinheta. Bom, nesse episódio do Recapitulando, vamos falar de A Viagem, novela de Ivani Ribeiro, com colaboração de Solange Castro Neves, que foi exibida pela primeira vez quer dizer, essa versão de 94, foi exibida em 94, mas na realidade ela é um remake que foi exibida na TV Tupi em 75, escrito pela Ivani Ribeiro. Quando a Ivani esteve na Globo, que ela entrou nos anos 80, ela fez uma novela inédita e o restante das novelas da Ivani foram todas remakes de suas obras na TV Tupi. Ela falava que ela tinha grandes histórias que ela tinha escrito há 20, 30 anos atrás e que ela queria muito escrever, trazer de volta, porque ela tinha grandes histórias que nem ela lembrava quais eram. Isso, inclusive, está numa biografia da Ivani Ribeiro, chamado A Rainha das Emoções, em que ela fala disso, que ela tinha grandes novelas, que ela tinha esquecido de escrever radionovela e tal, e ela não lembrava de várias coisas. Mas A Viagem tinha sido um sucesso. Foi. Só fazendo um adendo, a biografia é A Dama das Emoções. A Dama, não a Rainha. Boa, obrigado. Tudo bem. Bom, e aí, na TV Tupi, A Viagem fez uma novela de 75, fez muito sucesso. Inclusive, quando a gente fala o primeiro Alexandre é o Everton de Castro, e a Diná, que é o papel da Cristiane Torloni, era vivida pela Eva Vilma. E foi uma novela que fez muito sucesso, principalmente em São Paulo. E no fim, quando escolheram para fazer o remake, foi meio escolhida de última hora, assim. Mas você fala assim, tá, tô contando toda essa historinha aí do como foi o remake, que inclusive, né, no remake é dirigido pelo Golf Maia. Tá, o que que é a história? Vamos lá, como é a história? A história conta sobre o Alexandre, que é um playboy, ele tem uns 25 anos, e que logo no primeiro capítulo ele mata um cara na empresa em que ele trabalha, mata meio que por acidente, um pai de família que trabalha na empresa onde ele estava, porque ele está tentando roubar um dinheiro do cofre da empresa. Ele, ele foge e tal, e é preso. E o Alexandre, ele tem uma namorada que é a Lisa, que é vivida pela Andrea Beltrão, que meio que ia fugir com ele, mas ela não concorda muito com as coisas que ele faz, mas ela tá ali naquele relacionamento. E o Alexandre, ele tem outros irmãos. A sua irmã mais próxima é a Diná, que é a Torlone, Cristiane Torlone, e ela que defende muito o irmão, que, ai, não é possível, é meu irmãozinho, ele não sabia o que fazia, e etc. Tem a Lucinha Lins, que faz a Estela, que já é uma mulher sofrida, levou um golpe do marido, ex-marido, cria uma filha sozinha, ela é mais cética, e ela é mais pobre também. A Dinah é uma mulher bastante. Tem uma vida bem confortável, né? A A Dinah. Dinah é riquíssima. A Dinah é tudo. A Dinah é Depois eu quero, tudo.
exaltar a Diná, mas pode continuar. E tem o outro irmão, que é o Miguel Falabella, que o nome do personagem é o Raul. Bom, quando acontece todo esse rebuliço aí do Alexandre ser preso, a Diná fica transtornada, porque ela precisa tirar o irmão da cadeia, etc. E aí ela vai atrás do grande advogado criminalista, sempre tem o maior advogado criminalista do Brasil, que é o Otávio Jordão, vivido pelo Antônio Fagundes. Só que a questão é o seguinte: a hora que ela procura o Otávio Jordão fala assim: esse cara matou um homem, pai de família, que eu sou o padrinho dos filhos dele. Você, eu não vou nunca, vou defender o seu irmão. Quero que seu irmão apodreça na cadeia. E a Diná fica no modo 100% full pistola. Porque a Diná fica 100% full pistola com várias outras situações, mas ela pega um ódio do Otávio Jordão, que esse homem não vai salvar o irmão dela. E pelo contrário, ele está disposto a colocar o Alexandre na cadeia. Exato. Ele é o advogado da família do cara que morreu. Fugiu o nome Ele técnico. vai auxiliar na promotoria, não Isso, vai? na promotoria, É. isso. E ele faz questão de colocar o cara na cadeia. Enquanto isso, ele vive com vários conflitos com a Diná, porque a Diná acha um absurdo, porque como assim? Ela é rica, ela pode comprar o advogado. E ele fala assim, não, porque o seu irmão, ele é um vagabundo e que não sei o que lá. Enquanto isso, o Alexandre tá lá preso. O Alexandre tenta fugir uma ou duas vezes. Passa muitos capítulos do Alexandre preso, muitos capítulos. Eis que um dia, estou contando só a parte do Alexandre, tá? Tem outras tramas paralelas aí que daqui a pouco a gente chega. E aí o Alexandre, a Diná chega com umas comidas lá, entregou para ele numa visita. Ele chega fazendo a feira, distribuindo comida lá para os presos. Começa uma rebelião muito louca. Ele se machuca e vai para a Na enfermaria. enfermaria. Na enfermaria, ele acha um negócio de remédio ali, um armário de remédios, toma vários remédios e ele morre. E aí fica um debate, ele se suicidou, não suicidou e etc. Quando o Alexandre morre, ele vai para o Vale dos Suicidas. Ah, e só concluindo, na verdade, né, trazendo mais informações, ele se suicidou depois que ele foi condenado, né? Exatamente. Ele tenta fugir de várias formas. Ele é um. Como eu poderia dizer isso sem parecer uma velha? Não me vem outra palavra a não ser um vigarista. Ele é. Enfim, ele é péssimo. Tinha outras passagens pela polícia, por isso que o Otávio Jordão chega a dizer que ele é uma ameaça à sociedade. Eu acho que ele já atropelou uma criança, alguma coisa. Tem outras Ele é histórias bem delinquente. pesadas. Isso, ele é um delinquente. Então ele é condenado, ele se vê sem saída, ele vê que ele não vai conseguir sair daquela prisão, ele se suicida. Inclusive, isso é reforçado o tempo todo, que a Dinah até fala. Meu irmão nunca vai aceitar ser preso, ele é um espírito muito livre para estar preso. E aí ele se mata, vai para o Vale dos Suicidas, só que ele não aceita a morte dele. Ele não aceita. Então, e quanto que ele está preso na cadeia, ele fala pro Raul, que é o Miguel Falabella, pro marido da Diná, que é o Theo, que é um dos que ajuda ele a ser preso, porque eles não passam pano. Eles inclusive falam: "Não, você vai ter que ficar na cadeia se para você pagar pelo que você fez". Ah, É é o verdade. Tem mais um ponto importante que lá do meio para a história para frente vai se desenrolar, que no primeiro capítulo, depois que o Alexandre mata o cara, ele quer fugir. E aí ele vai procurar a ajuda do cunhado, que é o Maurício Matar, o Theo, e do irmão, o Raul, o Miguel Falabella. Falabella. E eles não querem ajudar ele a fugir, querem convencer ele a se entregar, que é o melhor caminho, e aí a polícia chega, então ele acha que os dois entregaram ele para a polícia, e ele fica com ódio mortal dos dois. Isso a gente guarda para lá para frente, depois que ele se suicidar. Exato. E aí, mas enquanto que ele tá preso na cadeia, o Theo vai visitar, o Raul vai visitar, e ele agride, ele fala assim: "Vocês vão pagar muito pelo que vocês fizeram". E, e também pra Lisa, porque a Lisa, que é a namorada dele, abandona ele, do tipo assim, ela no início ela até vai visitar ele e tal, até tem umas questões que ela fica andando com uma moto que era dele, mas que era roubada, era uma coisa assim. E aí a Lisa meio que tira o corpo fora e fala assim: acabou, acabou, não vou seguir com isso e acabou. Então ele resolve se vingar de todas essas pessoas. Ele fala assim: todo mundo que me colocou aqui dentro, eu vou me vingar dessas pessoas. E aí ele cai nesse Vale dos Suicidas,
E o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. E ele O vai resolver Alberto, esse... Não, o Alexandre, ele não aceita. Então, ele não aceita a morte dele, então ele vai acabar entrando aí, se vingando das pessoas, como atormentando a vida de cada uma dessas pessoas para poder se vingar. O Otávio Jordão, quem colocou, porque foi um dos responsáveis por ele ser condenado, o Raul, o Theo e a Lisa. e caso, né, você tenha vivido em outro planeta nos últimos 25 anos, porque a novela já reprisou inúmeras vezes, a viagem é uma trama espírita, tá? Deixando aqui bem claro. Assim, não é uma trama espírita, mas é uma trama espírita. É uma Não trama adianta espírita. dizer que tem como pano de fundo espiritismo, é uma trama espírita. Então, ele volta como um espírito, né? Basicamente isso. Também tem a questão do Vale dos Suicidas, que, segundo o kardecismo, é um lugar de muito tormento e tal. Ele é um espírito que não aceita a passagem, então ele fica na terra, zanzando. E aí, através disso, em forma de espírito, ele é, incorpora, encarna as pessoas, não encarna, incorpora, né? Ai, não sei os termos corretos, mas enfim. E utiliza isso para se vingar desses personagens. E Exatamente. no meio tempo, tem a Dinah, que era a irmã mais velha, a grande protetora e tal. Ela passa a ter um romance, óbvio, com o doutor Otávio Jordão. Enfim, aí eles juntos, eles vão tentando, tipo, descobrindo esse caminho do espiritismo, eu posso dizer. Mas eles vão descobrindo esse caminho espiritual para tentar resgatar o Alexandre. Porque as coisas vão acontecendo assim, de uma forma tenebrosa. Ele vai atormentando as pessoas, ele entra no corpo de alguns, então coisas muito absurdas começam a acontecer. E aí tem o Dr. Alberto, que é um grande espiritualista ali, que é muito amigo da família, que é o Adriano Reis, eu não lembro o nome Não, é o Cláudio Cavalcante. enfim, que é um grande amigo da família, é um espiritualista, ele segue a doutrina kardecista, espírita, e ali eles vão juntos fazendo várias sessões de mesa branca para, né, tentar resgatar o Alexandre e entender. E aí eu acho que a gente pode, tipo, falar, né, assim, o novela não tem spoiler, né? Não tem, mas Pode assim, falar? pode. É que você citou um negócio do espiritismo, depois eu quero depois me ajuda a lembrar que tem uma coisa legal pra falar, tá? Tá. Mas, por favor, dá o spoiler. Essa novela passou 700 vezes, gente. E para quem quiser, tá passando no Viva. Ah, eu queria muito que as pessoas assistissem, mas por isso eu fico meio assim de dar um spoiler, mas Cara, não tem mas, spoiler. mas é porque é meio que, tipo, todo mundo já viu cena dessa novela, de alguma forma. Então é É, muito não, até difícil. nas chamadas do Viva você vai entender. Todo mundo morre nessa novela. Os protagonistas morrem. Era nesse que eu queria chegar. Então, tanto a Eles Dinah fazem a como. viagem. Exato. Tum, tum, tss. Então, a Dinah, que é a irmã, e o Otávio também, inclusive quem provoca a morte do Otávio é o Alexandre, eles morrem, eles vão para o céu, para o paraíso, e aí, chegando lá também, ela continua tentando resgatar a alma do irmão para, né? Porque se eu não, é uma falha, deveria ter estudado mais, mas segundo a doutrina, a religião, quem se suicida vai para o Vale dos Suicidas, também tem os espíritos que não aceitam a passagem, então ficam zanzando pela terra, e aí tem a possibilidade deles serem ajudados por outros espíritos que já estão lá no céu para se curarem. Então, basicamente, a Diná vai com essa missão de resgatar o irmão do Vale dos Suicidas, né? Fazer com que ele aceite, se torne uma pessoa melhor, para que ele possa ir ao paraíso e depois reencarnar, porque é assim que funciona. Exato. E é muito importante dizer que como funcionou essa segunda versão? A segunda versão, basicamente, eles pegaram, a Ivani Ribeiro pegou os textos do original, atualizou algumas coisas para essa versão. Inclusive, é um detalhe, curiosidade besta, mas acho que é interessante. A Ivani Ribeiro estava quase cega por causa da diabetes. Então, a Solange, que é a colaboradora dela, lia os textos e aí elas redigiam de novo. E aí a Ivani Ribeiro ditava o texto para Solange. Cara, isso eu acho surreal. E, bom, mas isso acontece. A, a Janete também chegava a digitar os textos para Glória Pérez, né? Quando ela estava escrevendo Eu Prometo, né? Sim,
Acho surreal, de verdade. E porque, assim, por mais que eu acho que a Janete Claire às vezes acaba tendo um pouco mais de... é mais lembrada, mas a Ivani Ribeiro escreveu trocentas novelas. É que principalmente na TV Tupi, e como a gente sabe, a da TV Tupi, né? Muita coisa virou pó. Mas muita coisa está resgatada, mas muita coisa não. Mas Ivani Ribeiro é uma das grandes escritoras, mas na versão 75, a Ivani queria, inclusive, quem foi das pessoas que ajudou ela a escrever, assim, escrever não, mas dava supervisão ao texto, supervisão, assim, nessa parte espírita, era o Chico Xavier. Então, ela escrevia, e aí ele via se era aquilo, porque ela queria muito escrever, tanto que a novela, originalmente, era para se chamar Nosso Lar e tal, e no fim a novela não... Ele falou, não faça sobre o livro, mas faça uma história que, de certa forma, conte, que passe a mensagem do kardecismo. E o Chico Xavier, então ele fez todo o suporte espiritual, digamos assim, toda a parte da decodificação ali do texto na novela, ele foi um supervisor ali, um colaborador externo. Então, a novela é muito fiel, né? A gente tá falando do Chico Xavier, então a novela é muito fiel. E isso é muito importante, porque a própria Ivani fala que ela fala assim, eu não tenho interesse em nenhum em impor a minha religião ou o que eu acredito. Falou, porque para mim eu encontrei no espiritismo é onde eu encontrei as respostas que eu precisava. Ela falou tanto que na novela você tem tantos personagens que acreditam e os personagens que não acreditam. Que ela fala, eu quero mostrar os dois lados. E de fato, se você parar pra pensar, a novela tem realmente os personagens. O Otávio Jordão, no início, ele não acredita, ele acha que é uma grande bobagem. Ele é muito amigo do Dr. Alberto, que é esse grande espírito, assim, né? Uma pessoa muito iluminada e que entende. E aí o Otávio Jordão, no início, não acredita, né? E você tem umas coisas, por exemplo, a Diná e a Estela, elas sentem quando uma outra tá próxima. Quando uma outra vai chegar, a Estela fala, Bia, que é a filha dela, abre a porta que a sua tia chegou. E as duas têm, é forte. Eu acho bem bonito, inclusive. Sim, sim. Mas Ah, eu vou quebrar total o clima com uma piada. Eu sinto quando tem uma televisão ligada no lugar, sabia? Você eu também, sente? eu sinto. Ah, tá. Porque eu já falei isso para algumas pessoas, as pessoas me acham doido, mas se eu chego em casa e tem uma televisão ligada lá no quarto sem volume nenhum, não é nem escutar, é sentir que a televisão está ligada. É uma coisa Sim. doida. Mas é engraçado que eu sentia mais quando elas eram de tubo. É, eu também, sim. Eu Eu sentia de sentia. verdade quando era de tubo. Nossa, virou um papo bem de velho, né? Porque tem gente que TV de tubo, porra, tem uns bons anos que eu não vejo uma. Eu, Mas, mas eu sinto, eu também. É doido, né? Mas eu não te julgo, não. era isso que você queria falar do espiritismo? Isso, porque eu acho que é um dado muito importante. Que eu acho que, Sim. assim, cara, você ter o Chico Xavier te orientando numa novela sobre espiritismo é muito incrível. Inclusive, você me lembrou que na primeira versão de 75, segundo o livro do Chico Xavier, né, O Nosso Lar, o, o, o céu, o paraíso, você chega realmente num lar, né, uma casa. Inclusive, tem um filme, O Nosso Lar, para quem se interessar, eu recomendo. É bem bonito. Você chega num lar, é um grande casarão. Então, na primeira versão da Tupi, era uma casa mesmo, né, onde eles vão lá e essa casa representa o céu, o paraíso. E aí, na versão da viagem de 94, eles mudaram esse paraíso para um campo. É um grande campo, assim, é igual aquelas revistinhas de testemunha de Jeová. Só que sem os animais, é só o campo. Belíssimo também. Que era um campo de golfe, né? Eu tava É, pesquisando sobre, que aí os atores falavam que eles queriam morrer e ir pro inferno porque era mais próximo. O campo era muito longe para gravar. Campo de... Mas eles preferiram a pedreira desativada, cheia de mosca, do que do que gravar lá longe, do lá que no gravar lá céu. longe. Exato. Bom, a gente deu uma explicada. Bom, acho que a gente precisa falar de outra personagem importante, que é a Diná. Ah, e a gente pode abrir um tópico aqui só para falar da Diná e por mim o programa acaba aqui. Não, porque eu tenho medo de falar muito sobre da mais de quem o Alexandre faz
e etc, porque eu acho que a gente pode dar spoiler demais. Olha, a gente caiu no negócio do spoiler, né? De uma coisa A que não gente existe caiu, spoiler. Mas, a gente enfim, caiu. você que quer ter o gosto de assistir, a gente está te dando uma oportunidade. A gente está deixando de falar coisas aqui incríveis para você ir lá conhecer a viagem. Exatamente. E que, ó, assim, pelo eu agora usando o meu momento Marcia Sensitiva, na realidade é mais de lógica mesmo. A novela tá passando no Viva Agora, né? Assim, nesse primeiro semestre de 2021. Quando acaba no Viva, ela entra no Globoplay oficialmente no segundo semestre. Então, assim, é bem provável que lá por agosto a gente seja. Se você não pode assistir agora pelo Viva, lá por agosto vai estar no Globoplay. Exato. E a gente vai falar da Diná, né? Diná, porque acho que a Diná é uma personagem muito, muito importante. E ela dá um pouco o tom de várias. Ela lidera várias coisas, né? Inclusive tem toda tipo, a questão do mascarado, que a gente vai chegar lá também. Uma das pessoas que aborda, ela é muito. Ela é um Norvana, né? Ela une todas as tribos. Ela é um Ela Norvana. é protagonista no sentido da palavra, né? É Assim, mas exatamente. porque tem umas protagonistas aí que perdem, né? Diná. Que dizer sobre Diná Toledo? Gente, Diná é tudo, entendeu? Eu soube que ela faz comerciais de carros no Japão. O filme preferido dela é Marcação Cerrada. Uma vez ela me deu um soco na cara. Foi irado. Eu adoro a Diná. É incrível. Gente, um corte de cabelo icônico, assim, atemporal, de tom moda, um conversível vermelho, uma dona de locadora, os figurinos dessa mulher, o que são aquelas roupas, aqueles colares. Ah, eu acho Lindo. ela tudo. Lindo. Calças Casada, pantalonas. sim, casada com Maurício Matar e depois ainda pega o Fagundes. Eu acho um Rica. upgrade, desculpa. Ah, eu também acho. Mas assim, na questão física, né? Primeiro ela se diverte, depois ela se eleva. Espiritualmente, é real. É Exato. real. Sim, sim. Dona de galeria de arte. Essa mulher. Ai, a cobertura com piscina. Gente, essa mulher é tudo. É Tudo. tudo. Nunca vi alguém ser tão rico alugando filme nos anos 90. Então, teve muito essa questão no Twitter, né? Quando logo que estreou a novela, que eu tava acompanhando, perguntam muito como essa mulher era rica alugando vídeo. Parece que em algum momento da história tem uma citação de que no passado ela foi modelo, por isso que ela fez tanto dinheiro assim. E Faz se você for sentido. ver, o irmão dela é corretor de imóvel, não é O Raul, eu acho que o é. Raul. Tem uma vida confortável, mas enfim. A Estela é paupérrima, coitada. E é Então, chata, né, coitada, assim. eu tenho tanta dó dela, Eu porque eu gosto da acho que Estela, mas ela é um. Mas tudo bem, isso aquela fica. filha é uma pentelha. Para minha filha, consegue me deixar É, com dó dela. a Bia realmente a Bia é puxada. Mas vamos na Diná, depois a gente fala dos outros Ah. irmãos, que também são importantes. Que de fato são as tramas paralelas que importam, porque tem umas tramas paralelas dessa novela que é puxado, mas tudo bem. Vamos lá para o que a gente gosta de fato. Diná. Eu não tenho o que dizer da Janai. Eu acho ela é a protagonista assim, em todos os sentidos, então a história está bem concentrada nela. Ela, como uma boa protagonista da Ivani Ribeiro, ela tem muitos defeitos, ela é chata. Talvez deve ter gente que está ouvindo, que conhece a história da viagem, que está até acompanhando agora, deve estar me xingando. Mas por que que essa gay gosta dessa mulher insuportável? Porque a Janai é chata. Ela é Mas chata. eu acho que ela tem um carisma, e é a Cristiane Torlone, né? Ela tem um carisma, e pra mim ela é um dos grandes fatores de você gostar da novela. Ela ultrapassa, sabe? Você torce por aquela mulher. E o fato, olha aí, a construção boa de um personagem. O fato dela ser uma protagonista com muitos defeitos, mas também muito boa, muito objetiva, assim, centrada no que ela quer e que corre atrás, eu acho que te coloca muito mais próximo da personagem. Enfim, eu acho ela sem defeitos. Total, porque assim, qual a questão? A Diná é muito ciumenta. Ela tem o Theo, que é esse marido dela, que é um homem muito mais novo que ela. E o Theo é um garanhão. O Theo é um mulherengo. O Theo é um Ele é um filho cafajeste. da puta, né? Eu não ia usar esse termo, mas já que você usou, eu tava dando voltas para não chegar nesse termo, mas você chegou nele. Ai, desculpa, eu demorei
que episódio, sei lá que episódio a gente já tá, já passou do 15, eu acho. Eu demorei 15 episódios pra soltar um palavrão nesse programa. E ele é um pilantra. O cara dá em cima de todas as mulheres na cara dela. Tem uma cena mais pra frente, tá tendo um aniversário da Dona Maroca, que é a mãe da Diná. E aí entra uma penetra lá na festa e começa a dar em cima dele na frente da Diná. E os dois, assim, e ele fica dando em cima de outra mulher, na casa da mulher dele. Assim, é muita cretinice. Bom, Ele é. e ela tem muitos ciúmes, então ela faz umas cenas de ciúmes muito grandes e que ele fica, isso não dá, porque é assim, porque eu não vou manter um relacionamento assim, porque a Dina tem que se controlar mais, mas também ele não colabora. É Não, importante tá frisar louco. isso. E aí, passando, e aí a Dina, mas a Dina tem isso que você, e ela é quase como se fosse uma anti-heroína, não sei se é bem uma anti-heroína, mas ela é muito humanizada, tanto que assim, quem eu nunca tinha assistido. Eu tinha visto alguns trechos e aí agora eu peguei para assistir de verdade a novela. E de fato, ela demora um pouco para engrenar, né? Por inúmeras razões. Mas é uma construção de personagem tão bem feita, porque a história é uma história simples. É uma história simples. Tanto que o próprio Golf Maia, agora eu vou fazer um OBS rápido, essa novela foi escolhida em 15 dias. Então, assim, o Wolf Maia teve 15 dias para montar tudo. Mas é uma novela simples, a própria Ivani Ribeiro fala, que é uma novela de construção simples, porque a base ali é a história. A história é amarrada. E você vê o desenvolvimento dos personagens. Então, assim, às vezes tem coisas que você acha até um pouco absurdo, mas é importante para você ver como aquele personagem vai se sair naquele momento. Então a Dinah é essa personagem, mas que ela é boa, ela quer ver a irmã bem, ela quer ver, ela cuida da mãe, ela tem um carinho absurdo pelos irmãos dela. Ela tem claramente o Alexandre é o favorito porque é o caçula. Mas ela tem um carinho muito grande, assim, um carinho com a Bia, que é a sobrinha dela, com a Paty, que é a filha. Ela, por exemplo, tem a história do mascarado. Tem uma vila, que é onde a Estela mora, que tem um mascarado que as crianças ficam encantadas pelo mascarado, todo mundo tem medo do mascarado, porque o mascarado pode ser o ex-marido, o ex não sei o que lá. E a Dinah fala assim: não, eu acho ele incrível. Certeza que vai lá, vai na casa do cara, arranca a máscara do mascarado. Ela é completamente assim. Quem toma as decisões na vida dela é a Dinah. Ela é essa personagem, ela não tem medo. Ela é destemida, ela é muito destemida. E isso é muito legal e completamente insegura em relação ao relacionamento dela. E, por exemplo, tem o caso da Lisa, é legal a gente falar depois da Lisa, que é a personagem da Andrea Beltrão, a namorada do Alexandre. Cara, ela não gosta da mulher, fala assim: olha, minha filha, quando meu irmão precisou de você, você não tava lá. E mete a bolacha na cara da mulher, entendeu? Ela é muito assim, ela é uma leoa para defender quem ela quer. E acho que isso muito tá no texto e muito na questão da própria Torlone, que defende a personagem muito bem, né? Uhum. Eu lembrei agora que eu vi no Twitter também, alguém, tipo, tinha postado essas revistinhas assim de fofoca, de, ai, na próxima novela das sete, o Fagundes vai voltar a fazer par com Regina Duarte, que era, tipo, estavam falando de A Viagem, quando tava em pré-produção ainda. Será que em algum momento a Regina Duarte foi sondada para fazer a Diná? Eu acho, se eu não me engano, eu acho que isso tá no livro. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, sim. Ela foi cotada. E aí a Torlone estava morando em Portugal, Uhum. porque tinha acontecido a situação com o filho dela. E o Golf Maia contou metade da novela para ela, assim, metade da sinopse. E ela falou, não, tudo bem. Aí depois, quando ela chegou, começou a ler os textos e viu que tinha toda a questão da questão pós-morte, e ela falou, não acredito que você me convenceu a fazer essa novela, mas eu acho que pode ter sido sim, porque a Torlone não estava morando no Brasil na época. Ela Sim. estava dando aulas de direção em Portugal. Ah, enfim, Torona é incrível. Sabe o que eu tô cantando desde que eu falei da Diná? Patrícia Marques. Se chove Vi lá, lá fora queimo aqui e dentro. dentro. Gente, absolutamente tudo. Até a trilha dessa mulher é excelente. É tudo. E, bom, Diná é isso, assim, e a questão dela com. E não adianta, né? Ela com o Antônio Fagundes tem uma química ali, tem um brogodó. Tem.
que é uma coisa Não, e perfeita. ele, maravilhoso naquele papel, que homem. É sim, é um homem perfeito, né? Sim, Bom, justo, rico. não tem um defeito, que Não ódio. tem um defeito. O que tem um pouco de defeito é ele não acreditar um pouco, mas tudo bem. Aí é questão de crença pessoal, né? E tudo bem. O que o Enfim, filho mais velho dele tá até um pouco chato? Mas tudo bem. Você entende tudo. Outra coisa que essa novela é muito importante é Nair Belo usando a camiseta da Madonna. É outro grande momento da novela. E ela usa várias vezes. Pra você ver que, tipo assim, eles realmente não é que coloca. Ela repete roupa assim e usa a camiseta da Madonna em erótica. Olha, já vi uns 4 capítulos ela usando. é maravilhoso aquilo. Eu adoro a estética dela chegando na vila com um pãozinho no braço, a camiseta do Erótica. Gente, é totalmente a estética que eu quero ter depois dos 60. É tudo pra mim. Ah, desculpa cortar. É porque eu lembrei disso agora e realmente é muito. Porque aí, por exemplo, você tem todo esse núcleo. Aí você tem o núcleo do Raul, que é o Miguel Falabella, que é o irmão que tem aí um. Que ele quer ter um. Quer ter uma criança, a mulher dele que é chata. A mulher dele é Nossa, chata. A, An- chata. a Andresa é chata. E tem uma mãe ótima, que é a Laura Cardoso, né? Uhum. Nossa, inclusive, primeiro que a distância entre o final de Mulheres de Areia, que é a novela anterior da Ivani Ribeiro, inclusive já falamos de Mulheres de Areia aqui, no episódio sobre remakes, já falamos de Ivani Ribeiro também, então vai lá dar o play assim que você terminar aqui. A distância entre o final de Mulheres de Areia e de A Viagem é pouquíssima, assim, eu acho que é tipo uns 5, 6 meses, não me lembro. É de uma novela pra outra. Tipo, tem uma Não porque novela é no meio, da. tem uma novela sanduíche no meio. Não, porque a Mulheres de Areia é das 6. Ah, tá certo. Tá certo. Então, eu acho que a diferença é bem pequena e várias pessoas se repetem, né? Você tem de novo a Andréa Beltrão, tem a Andressa, eu esqueci o nome da personagem, da atriz, É Thaís de Campos. isso, que tá em Mulher de Areia. Inclusive, eu acho que em Mulher de Areia ela é uma personagem muito boa, pelo que eu me lembro. Lembro de eu gostar dela. Tem de novo a Laura Cardoso, que foi a mãe da Ruth e da Raquel. Ela repete várias pessoas, né? Sim, isso é verdade, repete. O próprio Guilherme Fontes. Ah, e também. E num papel totalmente diferente. Nossa, como ele estava gato, né? É. Você prefere o Guilherme Fontes em Mulheres de Areia ou em A Viagem? Qual é a sua estética, assim, de homem? Cara, eu gosto da versão rock dele, rock punk, completamente atormentado de A Viagem. Uma vibe Ah, eu, deprê, eu estou gótica. aqui com um cabelinho a caráter, platinado, mas eu acho que eu sou mais ele bobinho, playboy, filhinho de papai de Mulheres de Areia. Eu não sei se eu posso concordar, assim, mas tudo bem, a gente cada um tem um. É porque Não. eu gosto do estilo gola rolê, Aham. sabe? Uma coisa assim. Acabei de sair de um show de rock, tô Vou assim, te atormentar. vou te atormentar. Acabei de sair do rolê. 6 horas da manhã, ele tá assim, ó. Quem nunca foi um Alexandre 6 horas da manhã? Ah, exato. Pós-rolê. Só Quem o não foi? espírito saiu da balada. E o corpo ficou. O corpo ficou. Dormindo no fumódromo. Exato. Ai, gente, que aleatório. E nós temos a personagem. Putz, mas a gente precisa falar assim, gente. Uma coisa que a gente falou, várias coisas que a gente gosta da novela, que a gente gosta bastante. Mas tem uma coisa que de fato pega nessa novela, que são algumas tramas paralelas que são puxadas. Um pouco aquilo que a gente falou é o seguinte: como a novela teve pouco tempo de adaptação, teve coisas que só foi. E tinha coisas que eram completamente assim, cara. Tem essa vila. Tem a vila lá. Nair Belo, perfeita, nunca errou. Cuidando a dona da pensão. Eu amo novela que tem pensão. Eu acho divertidíssimo, porque sempre tem uns personagens esquisitos, é muito bom. Tem Sim. O Ari Fontoura nessa novela é sensacional. Ele conversando com o, Guia dele. o guia, meu Deus, é muito bom. Aí você tem, junto a isso, tem o núcleo jovem. O núcleo jovem é sempre puxado. Porque o núcleo tem o núcleo Chiquititas, que é um núcleo da Fernanda Rodrigues, que é aquele núcleo mais teen.
você tem o núcleo jovem, que é o núcleo da banda de rock. Cara, o da banda de rock é puxado, porque o irmão da Lisa, da Andréa Beltrão, que é o Irwin em São Paulo, ele tem uma banda de rock que toca no porão da pensão. E aí uma tal de, não vamos tocar música americana, música brasileira, mas assim, bicho, assim, Quem liga? quem liga? Who cares? Chatíssimo. Mas assim, é um dos poucos, assim, estamos falando aqui coisa que a gente não gosta, mas significa que assim, que a novela é ruim, muito pelo contrário, é um clássico. Mas é só umas coisas que vai, se você estiver assistindo e quiser pular, não, eu acho que não faz diferença nenhuma na trama central. Sim, sem dúvida. Eu não. Tem personagens que eu não gosto porque eles são chatos, mas não porque seja ruim. Tipo a Andressa. Andresa ou Andressa? Andresa, Andresa. Andresa. Eu adoro a amiga da Lisa, que trabalha de feia a Suzy no. Rego, a A Suzy Carmen, Rego. é A a Carmen. pioneira da Betty a Feia. Exato. Ela caminhou para que a Betty a Feia pudesse correr. É muito bom. Exatamente. Eu gosto dela. O que eu posso dizer é que a novela demora para engatar, como uma novela antiga, dos anos 90. Então, não adianta você querer assistir e esperar que em 30 capítulos o mundo aconteça, porque não vai acontecer. E eu não tiro a razão, é chato você estar acompanhando, porque o Alexandre, ele vai morrer o quê? No capítulo 40. São 40 capítulos onde ele fica preso dentro da cadeia, porque no segundo capítulo ele já vai preso. Então, tem momentos em que nada acontece, é só a Dinah tendo crise de ciúme toda semana, mas o que eu posso dizer é para você perseverar, Persiste. persistir, isso aí. Persistir. Não, porque é engraçado, assim, porque a gente tem que lembrar que não é só uma novela dos anos 90. Que eu acho que nem é só isso. É uma novela, na realidade, dos anos 70 com um remake dos anos 90. Então, boa Exato. parte das tramas, porque até o seguinte, gente, vamos pensar numa questão de produção da coisa. Se tiveram 15 dias para fazer, para montar a novela, você não vai. A cena do Vale dos Suicidas é bem forte, assim. Ela é forte. Eu tava assistindo essa semana, eu fiquei, caraca, é forte e é bem produzida. Só que é o tipo da coisa que demanda tempo de produção. Ou seja, Uhum. se a novela tem 15 dias para fazer, gente, hoje em dia é quase impossível você fazer uma novela nesse esquema. Não, em 15 dias você não escala nem os protagonistas. Não mesmo. Você tem gente que até escreve uma sinopse em 15 dias? Tem. Mas aí a gente sabe o que vem. E aí você tem. Ou seja, o Alexandre só morre no capítulo 40 que você precisa ter espaço. Tanto que a novela não tem nem muitos cenários, assim. Você vê que a novela vai ali no. Mas é incrível, assim. Vale muito a pena. Mas é muito doido, assim. Ela pode não acontecer nada, mas ela não é uma novela arrastada. Eu concordo. Porque você tem tão bem a construção dos personagens. E tem uma questão também, né? A gente sabe que o Alexandre vai morrer e vai se transformar um espírito. A gente sabe. É basicamente a premissa da novela. Então a gente fica nessa ansiedade. Eu tinha uma ansiedade, assim. A hora que eu vi que, nossa, capítulo 20 e pouco, olha, o Alexandre tá sendo julgado, vai morrer, vem morrer, morre capítulo daqui dois, e não morre, realmente dá uma frustrada. Mas não. Mas é muito bem construída. Claramente, que enche um pouco o saco, você quer ver o que vai desenrolar. Mas, mas é isso, assim, é uma história muito forte. Eu acho que. É, e não é nenhuma questão de é uma história bonita, assim. Pelo menos a história da Torlone, da Dinah e do Otávio é muito forte. É um amor de outras vidas, É né? lindo. É bem bonito, assim, né? Mais uma vez, né? A viagem caminhou para que a alma gêmea pudesse correr. Sem dúvida. Que isso, nem existiria. É, Você já pensou que são Acho que só aí, 11 anos de diferença entre a viagem e a alma gêmea? Para mim parece que faz muito mais. Mas são só 11 então, anos. como nossa percepção de tempo, né? Estranho. É muito esquisito. Não, e eu lembro de ter visto a viagem na segunda apresentação do Vale a Pena Ver de Novo. Isso era o quê? 2005. Que eu não tinha nem 10 anos. Já era a segunda vez que estava passando, então a novela tinha pouco mais de 10 anos. E já era uma novela velha. E Isso é... hoje em dia é uma novela. A Avenida Brasil vai fazer 10 anos ano que vem. E ela não parece uma novela velha. Não, e passou ontem a Avenida Brasil. Mas é aquilo que eu tava. Um dia eu estava conversando, eu ainda sigo assistindo Meu Bem Meu Mal, que um dia irei terminar. Uhum. Faltam menos de 40 capítulos. Desejo força. Tô precisando porque tá ficando. Tá chato, mas tudo bem.
Porque é Ai, um. pra mim, desde a primeira cena é chata. Porra, mas é rocambolesco demais. Olha, isso vale um Ah, episódio. E aí é engraçado. Meu bem, meu mal tem uma diferença de 2 anos do Bingo. Ó, Bingo vale tudo. Vale tudo é de 88. Cara, meu bem, meu mal já parece muito mais nova do que vale tudo. Esteticamente uhum. falando, tá? Não, eu percebi isso também no Dono do Mundo. O Dono do Mundo é super refinada, os cenários claros, tudo muito bonito. Parece muito mais nova do que Vale Tudo também. E E é é tipo, da mesma época, 2 anos mais ou menos. exato. Aí você pega, sei lá, você pega a Avenida Brasil como um exemplo que vai fazer. Ou mesmo o Fina Estampa, que tem 9 anos. Quer dizer, esse ano vai fazer 10 anos, desculpa. Parece uma novela mais recente, assim. Você vê que realmente uns modismos, umas coisas que já passaram, mas assim, esteticamente ela não é velha. Uhum. Cara, mas essas novelas. É muito engraçado como as coisas evoluíram, né? Porque, sei lá, se Sim. você pega. Que nem eu tava assistindo Anos Dourados. Anos Dourados, cara, é de 86 e parece que assim, parece que foi feito em 72. E aí, quando você for assistir, você já começou Anos Rebeldes? Eu já assisti uns episódios. É completamente diferente. E é incrível também. É Nossa, incrível. um ritmo, um ritmo. Acho que não tem uma cena que dure mais que 1 minuto. É tudo. Não, Mas é isso a gente vai incrível. falar mais pra frente. É outro episódio. Não, mas é que a gente tá só falando disso, assim, de percepção de tempo, que eu acho que é importante, até porque a gente. É uma coisa, assim. A gente gosta dessas novelas, só que a gente não é do tempo dessas novelas. Então, assim, a gente é obrigado a assistir por outros meios. Quando passa no Viva, quando entra no Globoplay, ou se tem, às vezes, algum canal aí no YouTube Dailymotion que tem. Então, a nossa é realmente uma questão de percepção de tempo mesmo, assim. Eu acho que é sempre legal a gente falar sobre isso. Mas eu acho que a gente estava caminhando para falar sobre o porquê ela é tão clássica e tão viva na memória das pessoas, né? Quais são as suas opiniões? Eu acho que é uma história de amor. Tem essa história de amor que pega entre a Diná e o Otávio, que é muito forte. E eu acho que existe uma questão de. Tem umas coisas que se escutam nessas novelas mais velhas e que são discursos que se escuta até hoje, assim, a questão de ser justo, de ser honesto, das pessoas serem corretas. Então, a hora que você vê um Alexandre não é um personagem que envelheceu mal, muito pelo contrário. É um personagem que, se você fizer um remake hoje de A Viagem, a novela não vai ficar, essa trama central não vai ficar anacrônica. Não, falei certo. Então, Fiquei com dúvida agora na palavra. Ela não vai ficar fora do seu tempo. Ela é muito atemporal. A trama de A Viagem é atemporal, porque vamos parar para pensar que ela foi feita em 75, depois ela foi feita em 94, 19 anos depois. Quando a gente está falando dos anos 70 para os anos 90, muita coisa mudou no Brasil. E a trama continua atual. A gente está falando de uma novela de 26 anos? Que, cara, sei. e a novela continua atual. Eu tenho 25, tá certo. Eu concordo que eu acho que a espinha dorsal, a A trama, né? espinha, isso. É uma história de família, de amor, de vingança, todos os ingredientes de todas as novelas estão ali. Eu concordo que ela seja temporal, mas para mim, eu acho que ela mexe com uma questão que é inerente a todas as pessoas que estão vivas, que é: você acredita em vida após a morte? O que você acha que vai acontecer após a morte? Eu acho que ela fala diretamente com essa questão que chama a atenção de todo mundo. Todo mundo tem alguma suposição do que vai acontecer pós-morte. Então eu acho que e ela, óbvio, já tinha sido apresentada há muitos anos. Eu acho que deve ter tido uma ou outra novela ali espírita no meio do caminho, acho que não, né? Eu acho que entre a primeira versão dela e a segunda, ela devem ter abordado Eu reencarnações. prometo, não é? Eu prometo não. Uma das novelas finais da Janete Claire aborda. Não Eu lembro prometo. qual. Se é Eu Prometo ou se é a outra que a Regina Duarte faz Cara, agora eu vou precisar pesquisar. Janete Claire. Mas eu só queria dizer um negócio. Ivanir Ribeiro caminhou para que Cher pudesse correr. Do you believe?
Exato. E- Agora a burra, que demorou meia hora para pegar a referência. Não, tudo bem. Mas arrisco dizer que ela foi uma das Coração alado, primeiras. eu acho. Posso estar errado. É Eu Prometo Coração Alado. É uma das duas. Mas se Que eu eu tiver. prometo é do político. Então Então, eu não. eu acho que é Coração Alado. Tá, deixa eu ver se tem a Regininha. Mas tudo bem, vamos seguir aí. Eu arrisco dizer que ela foi a pioneira no ramo, entre aspas, de novelas Sétimo espíritas. Sentido, desculpa. Sétimo sentido? Não Era uma lembro da trama história. paranormal. Hum. Mas não é exatamente sobre Espírito, espírita exato. e reencarnação. Então, me mantenho. A única pessoa que poderá me corrigir é o Nilson Xavier. Marcou tanto. Porque a trama espírita era tão bem contada, tão bem centrada ali fazia sentido e te instigava a acompanhar. Ela conseguiu transformar isso num folhetim, porque ela era uma gênia, óbvio. Então, basicamente, eu acho que impactou muito o céu, o inferno, essa visão de vida pós-morte, de possessão. Acho que todos são quesitos que chamam muita atenção de todas as pessoas. Todo mundo adora um filme de terror. Assim, falando, né, na questão de possessão, não ligando o terror ao espiritismo, de Claro. forma alguma. Mas também, como eu comentei, todo mundo se questiona sobre o que vai acontecer após a morte. Aí tudo isso embalado numa trama de amor, de vingança, de família. Então, eu acho que ela se mantém na cabeça de todas as pessoas por ter esses elementos tão fortes e tão. Eram elementos fortes, não tinham como sair da cabeça das pessoas. Quem assiste vai sempre lembrar daquela história. Além de que ela é super bem contada, o elenco é maravilhoso, enfim. Exato. E aí, se você parar pra pensar, é uma coisa que faz sucesso até hoje, se você parar pra pensar nas novelas da Elizabeth Jean, né? Que eu acho que Também. são as tramas espíritas que a gente. Eu acho que seria, digamos assim, a filha da Ivani Ribeiro, nesse sentido de abordar essa questão espírita de uma forma muito bem trabalhada, é a Elizabeth Jean. Se para pensar, Escrito nas Estrelas, Além do Tempo, Espelho da Vida. Claro que nenhuma delas fez o mesmo sucesso de A Viagem, até porque A Viagem é uma das novelas clássicas, assim, se você tiver que parar, sei lá, você pensar em conversar com alguém que tenha, assim, sei lá, alguém com 30 e poucos anos e perguntar quais 5 novelas suas que você acha as mais importantes, certeza que provavelmente vai citar A Viagem, Sim. né? Não, minha avó tem bastante idade já, ela tá idosa, então, ainda mais pra novela. Tudo que você imaginar, minha avó já viu. Que novela aqui em casa é um hábito. Então, ela confunde uma trama ou outra, é óbvio. Então, até quem não é idoso confunde, só a gente aqui desse nicho, desse mundinho que sabemos tudo. Enfim, eu Nem tava tudo, né? Porque a gente assistindo. vê que a gente tava sabendo se era o sétimo sentido, coração alado, eu prometo, pecado Exato, capital, sei lá, a gente também é. sim. E aí, um dia eu tava assistindo A Viagem, a TV tava ligada, só de passar uma cena da Torlone, ela virou e perguntou: é a viagem que tá passando? Pra você ver o quão icônica é, um frame. Várias pessoas já são capazes de reconhecer. Total, o personagem do Alexandre é lembrado até hoje. Pessoas que não assistiram fazem meme com o Alexandre, tipo assim, é uma coisa que é muito atemporal mesmo. Eu acho que ela tá entre umas, assim, se tiver que citar 5 grandes novelas da história da teledramaturgia nacional, as pessoas citarão provavelmente A Viagem. Sem dúvida. Ah, é excelente a história. Falou de memes, eu lembrei agora do meme da Poca, do BBB, que tem aquela rodinha de mesa branca, né, onde eles estão invocando os espíritos lá. E, Poca, você Você está está aí? aí? É verdade. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que trabalha muito e é engraçado, assim, porque até tem gente que fala, "Ah, putz, não podia assistir na época, porque a minha família não deixava assistir uma trama espírita, e a pessoa reassistiu anos depois, ou tá vendo agora. E rola muito isso, assim, né? Acho que entrou num debate mesmo sobre religiosidade, sobre um outro tipo de. Tanto que falam que pesquisas mesmo, eu não sei numericamente falando, mas eu li em vários lugares que enquanto a novela passava, a procura por livros
do Chico Xavier e livros kardecistas aumentaram muito, porque as pessoas ficaram interessadas em saber, né? Eu Sim. acho que uma questão de espiritualidade sempre chama atenção, né? É. Tanto que Eu, eu acho uma pena que a gente tenha ainda que dizer para algumas pessoas que você consegue ler um livro ou assistir uma história espírita na televisão sem necessariamente ser espírita, continuar se mantendo na sua religião, mas reforço isso, você pode ler, você pode assistir sem ser, porque são histórias muito bonitas e no fundo ali, no plano de, mesmo que se trate sobre reencarnação, sobre amor de outras vidas, etc, 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 todas têm uma mensagem única, que é falar sobre amor e sobre compaixão e vivência, enfim. Então, eu acho tudo o que torna essas histórias muito bonitas também, muito tocantes. que aí, assim, eu também tava assistindo com a minha mãe e falou assim, nossa, eu lembro disso. Ela até ficou chocada com algumas cenas, falou, nossa, eu não lembrava dessa cena do Vale. Então é legal, assim. E, cara, e eu acho que você vê que não é um. Você vê que é um tema que ainda é muito forte quando você para pra pensar que Elizabeth Jean continua escrevendo tramas espíritas e que tem um público cativo, assim. Você para pra Não, faz pensar. muito sucesso. Muito sucesso, que nem Espelho da Vida começou devagar, mas depois engrenou. A novela foi super bem. E era uma novela das Além do, 6. Além do além do tempo. tempo, uma das minhas favoritas das seis, assim, assisti pouco. E para mim, uma das melhores que foi feitas, assim, nos últimos anos. Pra você ver que é um tema que não envelheceu. Por isso que eu fico pensando se é. Que tem tramas, tem novelas que a gente assiste e fala, nossa, essa novela funciona nesse mundo analógico. Não sei se você transpusesse essa novela para o nosso mundo digital, entre aspas, se ele funcionaria. Tem novelas que não funcionam. Mas o caso de A Viagem funciona, porque não está calcada no material. E é isso que é. Exato, Ela não está calcada no material. Por isso que é uma trama de. É uma história. Ela tem história. Sim, a gente tá falando exato. da espinha dorsal dela, tá ali. Tem coisas ali que você vê, e tem. Cara, e tem pequenas falas que você. Tem umas questões de dia a dia, assim. Umas coisas que a dona Maroca, que é a mãe da Dina, fala. Eu fico, meu Deus, eu já vi minha avó falando. Hum, Sabe, assim, de tipo, ai, reclamar da comida. Ou sei lá, falar, ai, meu Deus, que quando eu fazia, que agora eu não tenho mais idade para fazer. Mas quando eu fazia, as coisas eram melhores. Cara, é umas coisas que, tipo, agora que você senta e é uma novela de percepção, isso de família mesmo, percepção familiar. é sobre isso, cara. Ela fala sobre fraternidade, sobre, enfim, sobre amor. E Tem detalhe, mais. e só Pode... reforçando, gente, novela com personagem bem construído, que sabe para onde vai, para onde fica e para onde vai aqui e além, é tudo. Porque quando Ah, o sem dúvida. personagem é raso que nem um pires, e a gente não tá falando que, porque a gente sabe que é difícil mesmo, mas assim, você vê que tem maestria. Tanto que essa é a última novela da Ivani Ribeiro. E eu acho que é uma novela redondíssima, assim. Cara, é de quem. Tem um termo que até usa bastante no livro que fala que é a carpintaria. Ela sabe fazer a carpintaria do texto, dos personagens. É isso, é isso. Sim. Por mais que ela tenha vários temas, etc e tal, os personagens são tão bem construídos e tão bons. E também porque para a história andar, para a história funcionar, eles precisam se desenvolver, né? Eu acho que se Uhum. você quer falar sobre desenvolvimento de personagem numa novela, você tem que assistir A Viagem, porque a Dinah é insuportável no começo. Ela precisa se desenvolver para alcançar um objetivo para poder chegar ao céu. E isso fica bem claro ali em como, né, ela amadurece no caminho. Até para a história andar, isso precisa acontecer e, enfim, acho que Não, é é, isso. é isso. A novela é incrível. Vale muito a pena assistir, porque ela é gostosíssima de assistir. Gostosa demais, demais, demais. Ela é leve, assim, né? Tem uns temas que você fala, putz, são uns temas meio, às vezes, pode pensar, é meio forte, mas não. A trama é levíssima de assistir. Sim. Tem mais alguma coisa que você queira falar? A gente pode finalizar. A gente pode finalizar, né? Acho que
Entramos aqui nos momentos finais desse episódio de A Viagem. Quer Então, finalizar? pode ser para finalizar essa viagem, te faço uma pergunta. Você acredita em vida após a morte? E pra mim? É. Eu achei que era pro ouvinte. Olha, engraçado que assistindo a viagem eu comecei a achar que é possível, sabe? É muito doido isso. Não é fazendo propaganda da novela, não, mas eu fiquei. Eu acho que deve existir alguma coisa além, eu não sei o quê. Mas eu acho que pode. Sei, é umas questões que ainda não tenho bem resolvido na minha. São Ah, muitas dúvidas. E você? não, eu também não tenho bem resolvida, não. Eu tenho dois lados, assim. Um lado que acredita que tudo vai acabar, que é o fim. Nós não somos nada, não existe justiça, não existe nada. A gente inventou isso aqui só para não se sentir sozinho, porque a gente se acha muito. E aí morreu, acabou. Só que isso é tão maçante. Eu acho que isso pesa tanto e tira tanto um sentido que a gente mesmo quer ver nas coisas, que aí, por um outro lado, eu acredito muito nisso, em reencarnação, em ter algo maior, em evolução, e etc. E aí eu preciso, né? Acho que me falta desenvolvimento para eu dosar os dois lados e ver no que eu acredito mais. Eu entendo, porque tem horas que eu penso a mesma coisa, assim. Tem horas que eu falo assim, ah, esse mundo é muito injusto pra ter. Como assim, fulano sofre tanto e o outro se dá tão bem? Por quê? Eu acho que não é isso, acho que não deve ter nada, mas a gente não sabe, né? Aí é questões que a gente vai aprendendo, né? Até mesmo porque a gente como fala, as grandes certezas dos 20 anos, né? A gente tem várias certezas que não vão levar a gente pra lugar nenhum, né? Exato. Então é Mas isso. e você, espectador? Compartilha com a gente. Se quiser, a gente inicia esse papo lá no Instagram. Pode chegar nos comentários, falar o que você acha, quais são as suas crenças. A gente está aberto a tudo, falar o que você acha da viagem, principalmente. Então, vai lá, nos manda uma mensagem. Exato. Se quiser, a gente pode até criar uma sala no Clubhouse para poder debater o tema, se as pessoas estão, se vocês estiverem muito animados para isso. Estamos Yay! abertos a debates. Bom, estamos finalizando mais um episódio do Recapitulando nessa temporada 2021, repleta de coisas que estamos preparando há muito tempo para vocês. E então, aqui para fazer a nossa despedida clássica, vamos passar os nossos Instagrams. Qual é o seu Instagram mesmo, Matheus? Para quem não te conhece? Nossa, qual será? Você me encontra como Mate, M-A-T-H, X de Xuxa, Guimarães. E você, Marcelos? Você me encontra como Marcelos, com dois L's o S, Fonseca, sem o A, porque não cabe nos caracteres ali do Instagram. Então, Marcelos, com dois L's o S, Fonseca. É isso. Para vocês que ouviram a gente até o final, escute a trilha sonora de A Viagem, que é maravilhosa. É, cante a música do Roupa Nova com a gente, porque eu sempre canto na abertura. Eu acho incrível. E é isso. Até o próximo episódio do Recapitulando, onde faremos uma outra viagem. E você saberá só no próximo episódio. Ou se você seguir o nosso Instagram, vai saber antes o que estamos fazendo. Exato. Ó, tá ouvindo o sininho? É para desembarcar. Chegamos. Tchau, tchau.